Você pode nem ter noção do que tu tá sentindo. E se uma pessoa ela é muito racional, ela tende a somatizar para conseguir ter acesso à sua emoção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 derivações da ansiedade. Porque da forma como a gente está acelerado, a gente não está vivendo. A gente está num estado de sofrimento constante. Se você está confortável, você está inerte. Agora, se você está ali perto de quebrar aqui, no teu limite, de saturação, preciso fazer alguma coisa. Calma. Então, tu vai recebendo experiências no decorrer da tua vida e aí você vai acumulando essas coisas não trabalhadas. Mas o pessoal fala assim, você tem que ter protagonismo. E aí você é induzido ou levado a uma sensação de nunca tá bom. A ansiedade, ela é uma ameaça imaginada, é uma percepção de ameaça imaginada. Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Gente, nova temporada. Terceiro episódio, né? Terceiro episódio, é isso mesmo? Não Isso. estamos perdidos? É isso Não. mesmo. Então a gente resolveu trazer o assunto que está pegando na nossa sociedade, que não tem quem não sinta. É aquela emoção que a gente fala que ela tem uma raiz numa emoção das básicas, mas ela já se descolou, se transformou numa espécie de sintoma do nosso tempo. Está associada com uma certa aceleração, com uma antecipação. Aliás, a antecipação é um dos nomes que ela ganha muitas vezes, dependendo de onde a gente vai pesquisar. Sabe do que eu tô falando, né, Má? Eu sei do que eu tô falando e assim, foi sensacional. A semana passada nós estivemos num cliente lá em Caxias e a Alessandra, ela deu uma palestra sobre essa personagem, do Divertidamente 2, a tal de ansiedade. Só que a moça estava vestida de ansiedade. Já não é muito difícil eu ser ansiosa, né? Aí Imagina vestida de ansiedade, com o cabelo crespo da ansiedade, com a blusa laranja da cor da ansiedade, a calça da cor da ansiedade. Até com aqueles pespontinhos de branco com laranja, abotoando a calça marrom. Então, aí era legal a sensação, a reação da plateia, né? Porque o pessoal, as fichas iam caindo, né? E a Alessandra ia... tu te veste de ansiedade, né? Em inglês o pessoal tem isso, né? Use, the emotion, né? Então a Alessandra, ela se veste ali de ansiedade no meio da palestra. Não é nenhuma brincadeira, o pessoal dá risada, mas sabe quando o cara dá risada, mas ao mesmo tempo, eu tô me vendo ali e tal, Então, sensacional a tua palestra, Alita. Parabéns pela performance. Ri muito, né? Rimos muito todos nós, aprendemos um monte sobre a gente riu da própria desgraça, né? Essa que é a verdade. Embora não fosse a desgraça o nome da emoção, mas é uma desgraça ficar ansioso, né? Nossa, e quem nunca, né? Quantas vezes ao dia? A gente tem um episódio muito antigo do Arena IE, gente, e a gente pretende revisitá-lo, mas esse episódio se chama Qual é a tua ansiedade? Nossa, eu lembro do checklist, eram 15 tipos, né? 10 tipos. 10 tipos de ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade, ela é uma derivação do medo. Então, se a gente for colocar assim, se tu procurar no Google, se tu procurar nos livros de dicionários de emoções, tu vai entender que a ansiedade, ela é uma ameaça imaginada, é uma percepção de ameaça imaginada. Ou seja, se o medo, tu tem uma clareza maior do que tu tá temendo, né? Com o perdão do trocadilho. Uhum. Na ansiedade, você tá projetando cenários. E basicamente, se a gente, aí pensando em DSM, que é o livro, né, da psiquiatria, nos transtornos de ansiedade, que a gente não está dizendo que as pessoas têm transtornos de ansiedade. O transtorno, para começo de conversa, ele precisa de um certo prejuízo à funcionalidade, de um prejuízo significativo à funcionalidade. Ou seja, se a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar, ela não consegue finalizar tarefas, ela não consegue ou ela tem muita dificuldade. Só que a gente sabe muito bem que a gente está sempre no limite do tal do transtorno, caso a gente não tenha, né? Porque está todo mundo sofrendo muito dessa condição. Lá no DSM, ele tem basicamente 3 grandes tipos de ansiedade. E a gente é que derivou para muitas mais.
Mas a gente tem a ansiedade ligada a essa preocupação, essa verborragia mental, digamos assim, de extrapolar possíveis cenários de ação e dificuldades. A gente tem a ansiedade social, que vem a ser da interação com o outro, do medo da avaliação do outro, da sensação de não ser bom o suficiente. Aí a gente sabe muito bem, num mundo de redes sociais, o estrago que está isso na nossa sociedade. E a gente tem um terceiro tipo que ele é mais físico, ele está ligado de fato a um ataque de pânico. E a pessoa tem uma clareza muito grande de que o corpo dela está fazendo uma espécie de motim. Então, tu tem geralmente as pessoas que sofrem de transtorno de pânico, elas confundem muito facilmente as suas respostas fisiológicas com um ataque cardíaco. Buenas, mas entre todas essas três tem várias possibilidades. Enquanto você estava explicando aí, Ali, eu estava buscando aqui no celular uma das imagens que você apresentou lá na palestra. Aliás, quem quiser essa palestra é sensacional. A gente leva para O Marcelo tá empresa, vendendo, né? tá na promoção aí, ó. Eu tô ansioso, né? Diz que viu a chamada no Arena Gay, ganha Aham. 10% de desconto. Sim, isso vai virar um corte. Mas eu estou mostrando aqui, Ali, a galáxia da ansiedade, Sim. das galáxias emoções lá da Universidade de Madrid, Barcelona, do Rafael Bisqueira e do Poncet, né? Eduardo Poncet. Eduardo Poncet. E tu falava dos 10 tipos de ansiedade, e eu fui contar aqui, ó, quantas estrelas ou Tem. quantas emoções aparecem na galáxia da ansiedade. E aí, Má? Então, a ansiedade é a alfa, mas tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 derivações da ansiedade. Vou citar algumas aqui, Tá, vamos porque eu lá. gostei que lá na palestra você deu o exemplo, a diferença, né, entre Isso. todas elas, né? Sim. Então, tá aqui. A primeira que aparece lá em cima é nervosismo. Sim, que é uma espécie de insegurança misturada, mas não é exatamente ainda. Já ela é um pouco mais física, porque todo mundo, quando tá nervoso, diz: eu tô nervoso. A pessoa não O cara consegue. fica batendo o pé, Fica batendo, fica batucando não a consegue mão. falar, trava na fala. Ansiedade social produz muito nervosismo. Sim. O estresse O estresse, tem aqui que daí é um excesso de muitas coisas que a pessoa não trabalhou, é um grande nome para o que você ainda está trabalhando no teu mundo emocional. intranquilidade, Desassossego, desassossego, a gente né? traduziria. Tá em espanhol Tá em aqui. espanhol. Insegurança, Tá. Aí, viu? Aí já ficou claríssimo que a insegurança pode ser sobre um assunto, pode ser inclusive uma demanda interna. Não necessariamente você tá sob performance na e a insegurança. pessoa não sabe se vai, se fica, se for quem vai, quem foi. Por exemplo, eu posso ter insegurança de escrever um e-mail, ninguém tá me olhando, né? Eu posso ter insegurança de gravar um áudio. Escrevo ou não escrevo? Escreva ou não Aí escreva? o cara vai lá, escreve, apaga, Isso. deleta. Aham. É a mensagem no WhatsApp, né? Isso. Aquele eterno digitando. Quando tem um digitando, né, que demora mais do que, sei lá, Insegurança. o cara tá, será que eu escrevo? Será que eu volta? Não, eu tenho um probleminha com editado, né? Aí já é uma outra Não, história. mas quando o cara vai assim, digitando, Aham. digitando, fala, nossa, vai vir uma Barça aqui, né? Vai vir uma enciclopédia. E aí vem uma frase, quer dizer que ele escreveu e apagou umas 1000 vezes Ou foi aquilo lá, fazer né? outra coisa e deixou ali, a gente não sabe exatamente. Inquietude, Tá. De novo, parecido com o desassossego. preocupação. Tá, agora essa é totalmente mental. Porque no caso da inquietude, tem como é que era o nome da outra que tu tinha chamado? Insegurança. Não, tinha aquela que eu disse que era parecida. Desassossego. Tá, mas tinha um nome... Estresse, intranquilidade. Intranquilidade. Inseguridade. Porque Inquietude. isso me faz pensar uma coisa interessante, Má. A gente sempre mede apenas um drive emocional. O que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas falam sempre da emoção mais desagradável ou negativa que elas estão sentindo, ou de alguma possibilidade de uma emoção positiva. Mas, na verdade, o nosso universo interno emocional, ele não precisa desse uma coisa ou outra. E eis que você pode estar ansioso por uma coisa boa. E aí que ela se aproxima da antecipação, né? Qual que é a diferença da antecipação para essa preocupação? A preocupação ela é mais mental e ela tá ligada a cenários possíveis que eu tô tentando... É uma tentativa de obter controle sobre um futuro desejado.
Essa é a característica principal da ansiedade, da né? Ficar preocupação. projetando futuros e Isso. tudo que pode dar errado, né? Tudo que pode dar errado. Aliás, essa é a máxima da ansiedade do Divertidamente. Aham. Uma adaptação daquela jovem para os possíveis cenários futuros. E aí a tal ansiedade, o bichinho lá do Divertidamente, sem querer dar spoiler, Aham. começa a ver perigo potencial em tudo. E em tudo. Ameaças imaginadas. E aí começa a alterar o comportamento, né, da minha Para tentar emoção, alterando o antecipar o comportamento possível outcome daquilo que para ela vai fazer. O isso, resultado, né, do que ela vai prevenir buscar. uma possível ameaça. O problema é ver ameaça em tudo, né? Isso. Tá, então isso E tem esse drive ligado à preocupação. Mas no caso, quando ela é mais física, aí vem essa coisa do nervosismo. E é essa grande variação do mundo emocional quando a gente está tentando ler esse mundo emocional. Porque uma coisa é o que o mundo emocional faz no teu corpo físico. Você pode nem ter noção do que tu está sentindo. E se uma pessoa ela é muito racional, ela tende a somatizar para conseguir ter acesso à sua emoção. A pessoa consegue falar de sintomas físicos. Tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, minhas costas eu não consigo mexer. Eu tô com a sensação de que as minhas pernas estão travadas, esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa ela tá muito mental, ela tem dificuldade de nomear o que ela sente numa esfera intermediária, que é o do próprio sentimento. E aí ela vai para o sintoma físico ou para o pensamento, que tá lá viajando na cabeça. que é diferente da tua antecipação, né? Que essa tem data marcada, né? Tem começo, meio e fim. Isso aí. A antecipação, ela é mais primitiva. Os animais, tu enxerga facilmente a antecipação. Tanto que a primeira vez que se falou em antecipação foi nos anos 60, lá com o Plutchik, claro, de uma forma sistêmica, né? Porque o Darwin já falava das emoções lá em 1800 e lá vai Sim, pedra. 806, se não me engano. Não, 70 e poucos, eu acho. A É, gente pode botar 76, aqui, tá. linguagem dos homens e as emoções e linguagem dos homens e animais. Nos ajuda aí, Arthur, da produção. Quando é que foi o livro do Linguagem das Emoções dos Homens e Animais, do Darwin? Mas, então, isso já faz muito tempo. Mas quando sistematizou-se a falar das emoções como respostas a situações, como, de fato, componentes psicossomáticos para uma adaptação ambiental, ou seja, como uma proposta adaptativa, que a gente usa muito essa palavra, daí a gente falava muito em antecipação. Porque antecipação eu vou tentar me programar para um perigo que já vai vir, ou para alguma coisa que vai merecer meu interesse. Então, um cachorro, quando vê o dono... Bom, a gente vê lá em casa, frajola. Chacoalhando o saquinho de ração. Se tu pegar o saquinho de ração, o frajola vai fazer que nem uma naja, né? Com o rabo, assim, chacoalhando pra cima. Eu adoro aqueles memes de internet, né? Que o cara fala assim, acidente de carro, né? Trovão, tempestade, saquinho de ração. Aparece todos os gatos. Assim. E é verdade esse bilhete. É muito verdade. Então, isso é a antecipação. E, inclusive, em estudos clínicos, os bichinhos salivam. Sim. Então, essa salivação é um processo de antecipação. Nós, seres humanos, se estamos ansiosos, também podemos salivar, assim como suar as mãos. Só que é uma antecipação que tu não sabe bem se vai ser bom ou se vai ser ruim, entendeu? Como a gente é a gente é mental, a gente tem neocórtex, coisa que os bichos não têm, eles não têm essa capacidade de imaginar e produzir cenários, grandes bichinhos, né? Por isso que eles parecem tão vivendo o que está acontecendo com eles. A gente sofre muito na nossa imaginação. A gente pode ser prisioneiro de cenários mentais que só a gente construiu. E isso é uma capacidade unicamente humana. Ainda tem mais duas aqui, Ali, que eu acho que vale a pena falar. Uma é o desespero, que aqui... Desespero. Desespero, que aqui eu acho que já é um aumento da intensidade ou da velocidade dessa projeção de cenários, né? O camarada entra num Eu acho que é mais um pouco contínuo. É o não esperar nada de bom. Desespero, não espero mais. Não tenho esperança. Aí pode ser uma pessoa que sofreu uma perda devastadora e quando a gente volta atrás para tentar estabelecer um histórico de base de comparação para projetar futuros, porque a nossa mente faz isso o tempo inteiro.
Uhum. Peraí, mas tu tem base para dizer que tu vai conseguir isso? Mas aonde que isso já aconteceu? Mas quem que da tua família que chegou lá? Não, mas veja só, olha só quanto é que tu tem no banco. A gente, no final das contas, está sempre tentando estabelecer algum nível de possibilidade desse cenário futuro. Se a gente interpretou as nossas experiências passadas mais pelo ponto de vista negativo, isso é muito de cada pessoa. Isso não tem nada a ver com a efetiva tragédia que tomou conta dessa vida. Isso é como Uhum. essa pessoa interpretou as situações. Ela vai ter mais dificuldade de imaginar que pode melhorar. Então aí entra o componente da tristeza, fazendo dobradinha para chegar ao desespero. Eu não espero porque eu já perdi. Uhum. E porque eu não consegui, não vi ninguém conseguir, eu não vai dar. E a última que eu destaco aqui é a tal da angústia. Ai, pois então. Essa dá para fazer um episódio inteiro dela. Tem até na definição aqui. Fala Mas aí, fala um pouquinho fala tu do da Grum. angústia enquanto eu acho Adoro. A aqui. gente seguido traz isso aqui no Areneia, tá, gente? Uhum. Desde as primeiras edições lá atrás. Lembra Que que é lá o no Grum. primeiro episódio eu falava que não sabia se ia ter livro? Agora vai ter. A gente curte, né, de vez em quando trazer. Ah, mas não tem Isso foi angústia meio aqui. que a pedido. Não tem? Eu achava Não, que não tinha tem. no Grum. Tem medo só. Só medo, tá? Daqui a pouco tu pode buscar. Eu jurava Uhum. que o Grum tinha angústia. Não tem angústia. Então, mas o que eu entendo assim como angústia, primeiro que ela é bastante antiga, tá? E Uhum. ela é muito próxima da tristeza e dos primeiros quadros de melancolia. Hoje a gente chama a melancolia de depressão, alguns ainda chamam também de um estado mais de um certo abatimento da pessoa, né? Mas a angústia, eu gosto de uma explicação que eu recebi há muitos anos numa aula de psicanálise da professora Denise, uma grande psicanalista gaúcha. Eu não vou me lembrar do sobrenome da professora Denise, que vergonha. Mas ela falava que a angústia é uma espécie de resto, de excesso, de tudo que tu não conseguiu processar. Então, tu vai recebendo experiências no decorrer da tua vida, e como boa psicanalista, ela, claro, está se referindo desde a tua infância, né, desde a tua primeira relação com o mundo, com os teus vínculos parentais, enfim. E aí você vai acumulando essas coisas não trabalhadas, essas possibilidades não direcionadas. E vai ficando uma coisa que tu não consegue lidar. Uhum. E isso fica até maior do que você. E como os bons psicanalistas falam, aquilo que você não conhece sobre você te controla. Então a angústia ela tem um poder muito subliminar de controle. E é diferente daquela ansiedade clássica da preocupação, porque na preocupação tu tem um alvo que te preocupa, né? E se eu não conseguir esse trabalho? E se a fulana me isolar nas redes sociais e ela achar que eu sou tal coisa? Sei lá, se você é um adolescente ou se você, né, tá precisando pertencer a um grupo. Ah, e se? E se eu morrer sozinha? E se eu ficar velha? E se eu ficar tão feia que ninguém mais me fale comigo? Sei lá. Tantas mil medos que a gente tem que a gente projeta cenários catastróficos. Então, uma vez você mapeando qual é esse medo de gatilho e, de certa forma, indo na direção desse medo, parando de evitá-lo, você vai estar trabalhando a tua ansiedade, né? Agora, a angústia não é tão fácil assim. Porque a angústia tem algo ali que você não sabe direito identificar. Eu sei que eu tô trazendo coisas ligadas ao inconsciente, que isso não combina nem um pouco com psicologia evolutiva. Mas sei lá, eu gosto de misturar as coisas. E eu acho que tem certas condições emocionais que não se explicam tão facilmente. Ah, se eu tenho isso é porque eu percebi aquilo. Existem certos estados emocionais, vamos chamar assim, nem vamos chamar de emoções, certos estados emocionais que apresentam certas dificuldades ou paradigmas ou desafios, pronto, essa era a palavra que eu estava procurando, que tu não tem clareza do qual é o teu gatilho, a base disso. Eu gosto muito daquele livro nosso, primeiro do Rogers, que ele coloca aquela escala de maturidade, né, emocional, que a primeira etapa é o cara se dar conta do que ele está sentindo, né? Uhum. Mas fulano, o que você tem? Não sei. Isso. Né? Ah, sei.
tô com medo. Nossa, já andou Isso. quilômetros. Tá, mas medo de quê? Aham. Por quê? Aham. Em que Sabe assim, situação isso é desencadeado em é ti? uma coisa real, é uma coisa lá do passado, mas por que que você se sente assim? Então a pessoa ela vai se dando conta, né, de que sentimento é esse, por que que eu estou tendo esse sentimento, em que situação que esse sentimento aparece. E aí a dificuldade, né, Ali, é que a- apesar de todos os benefícios que a gente entende, né, da razão de nós termos essas emoções negativas, né? Tu colocou bem na tua palestra, eu também coloco lá nos nossos treinamentos. O fato que na cabine de comando lá do Divertidamente tem 4 emoções negativas para uma positiva, Uhum. e a questão evolutiva associada ao quanto a emoção negativa é importante para preservar a nossa vida, para promover o aprendizado, para nos induzir a uma mudança de comportamento, justamente para não querer se sentir dessa forma novamente. Então a gente entende, né, o papel e a importância das emoções negativas. Não obstante, é ruim, É muito ruim. né, se sentir com medo, se sentir com raiva, se sentir, né, tomado de uma emoção negativa. E o próprio Bloom fala, né, tu quer tratar o medo, tem que falar com esse medo, tem que conversar com esse medo. Não pode não sinta medo, né? Uhum. Aqui estão aquelas coisas assim, não, remember who you are, né? Cara, calma, né? Sim. Tem que chamar o medo para tomar um chazinho, conversar, entender, e só entendendo, né, que você vai conseguir superar ou regular de forma adequada ah, os gatilhos, né, que te despertam essa sensação. E até mesmo, né, conversando com o Chuck lá, nosso professor lá dos Estados Unidos, eu gostei do termo firewall emocional, né? Aham. Que é onde você entendi, né? Mas eu vou colocar aqui alguma estratégia de conter, né? Essa emoção. Se é uma emoção muito forte, né? Se te toma e te incapacita para seus objetivos, você pode até estabelecer esses firewalls, mas não sem antes percorrer todo esse processo de entendimento, né? Sim. Aí esse firewall já seria uma estratégia de administração, de regulação Aí eu adorei esse emocional. termo, firewall emocional. Uhum, Porque a gente sabe, e já trouxemos aqui no Arena, que é importante a gente se permitir sentir. uhum, A melhor forma de regulação emocional sempre passa, qualquer delas, tá? Sempre passa por eu ter uma identificação do que eu tô sentindo, algum tipo de reconhecimento de qual é esse material emocional e até mesmo, quem sabe, de que gatilho ele teve, o que que acionou essa sensação que uhum, eu tô, que eu tô tendo. Ok, só que determinadas respostas emocionais não são adaptativas, no sentido de que não te ajudam em nada. sim. E mais, você pode estar viciado numa resposta Isso. emocional. Curtir, né? Uma Curtir. ansiedadezinha, Não, quer ver uma curtir um coisa? sentimento Eu de... tive uma determinada dificuldade essa semana que passou, né? Uma pessoa que a gente quer bem, enfim, que não tá legal. E me senti muito triste. E por um momento eu me lembrei, assim, né? Sabe assim aquela hora que tu curte uma música triste? Curte botar Uhum. uma música triste? Aí eu pensei, vou botar sad song aqui no Spotify. Tu tinha que ver a quantidade de playlist que apareceu, Uhum. sabe? A gente tem um nome em português não muito. Nossa. E a gente chama até curtir uma fossa. Por quê? Porque é gostoso de alguma maneira você abrir mão de todo esse Tem, controle. tem até a música do Elton John, né? Elton John Sad Songs, né? É. Que há tempos em que todos nós precisamos ouvir um sad song, Sim, né? e Porque... daí, aqui tem uma coisa Aham. importante, Má, que no Divertidamente, claro, o filme não tem como dar conta de todas essas nuances, mas uma das maneiras de você parar de ser tão ansioso é você se permitir a tristeza. Uhum. Porque a tristeza, ela vem pra gente refletir sobre a vida, pra gente, de alguma maneira, fazer uma certa homenagem às nossas perdas, seja a perda
nossa, pessoal, de alguma coisa que a gente não tem mais, seja de pessoas que passaram pela nossa vida ou fases que passaram por nós e que na trajetória a gente tem que deixar para trás. E fazer essa reverência ao que foi é, é de alguma maneira libertador, porque tu para de querer controlar o que vai vir. Então é interessante que as pessoas sempre dizem assim: ah, para poder parar de ser ansioso, tu tem que viver no presente. É verdade, quando a gente está um pouco mais conectado, especialmente no nosso corpo físico, na nossa necessidade física, a gente consegue parar de olhar tanto para o futuro. Mas, vírgula, quando a gente leva uma chapuletada da vida, tu não lembra mais como é que é ser ansioso. Sim. Tu sabe, Ali, que tu falando isso, eu me lembro e produzo sentido nos velhos livros lá de neurolinguística da década de 80 ali, né? Eu já fiz em episódios várias ressalvas a isso, né? Mas qual que era uma estratégia que o camarada recomendava quando você estava com medo e esse medo te gerava uma ansiedade? Sei lá, próximo a um evento importante, próximo a uma apresentação de um projeto, qualquer evento profissional importante, que a pessoa fala, ai meu Deus, e se? E se? As tais What if? what if questions, né? E se? E se? E se? Todo mundo que o cara via era, ai, vou perder, vai acontecer, vou perder o emprego, vou perder a promoção, vou perder a oportunidade. O que era o caminho que o camarada recomendava? Perdeu. Tá, agora deu. Perdi. Né? Então, o projeto, em vez de você ficar Evitando o pior cenário, tá, perdi, já é. assimila que você perdeu, aconteceu, entra no mood perdi. E aí reflete. O que é uma estratégia que é eficaz nisso? Como a ansiedade é uma emoção de alta energia, e até dá para ver no filme divertidamente, né? Chega uma hora lá que ela assume a cabine de comando e ela entra num loop lá que as pessoas Ali não... a pessoa entra num ataque de pânico. Né? Aquilo tá ali ali no foi um ataque de pânico. né? Acelerou a pessoa Quando ao você máximo. pega e se ancora, né, num sentimento de tristeza, como a tristeza é uma emoção de baixa energia, você Dá um settle down. Isso aí. settle down. Isso Então é aí. como se você parasse o scrolling, né? Aham. E você Scrolling é tá ficar girando ali, né? ficar girando, né? Aí, what if, não para. Para, olha o que tu tem aqui. E essa parada da tristeza promove a reflexão. E é na reflexão onde você pode acionar a parte mais cognitiva, digamos assim, da sua resposta emocional, e você pode começar a ver, a gente vai sobreviver. Lembrei do filme que a gente usa em treinamento, Sim, né, do eu Big nunca vou Kahuna, esquecer que né? eles estão tentando uma conta específica de um cliente, daí eles passam uma madrugada tentando, enfim, aí tem que ver o filme lá e fazer com a gente o treinamento para ver. Isso. E aí, quando chega no final, não conseguiram, um levanta do chão e diz assim, tá, levanta daí, com ou sem a conta a gente vai sobreviver. Isso. Eles vão numa alta energia e chegam na mais baixa energia. Quando eles estão na baixa energia, que eles falam, perdemos a conta, aí eles começam a refletir. Aí começam a refletir sobre a vida, sobre o papel deles, etc. Que é isso que a tristeza promove, né? Essa reflexão, mas uma reflexão cognitiva. Porque quando você está ansioso, você não pensa direito. E por quê? Quando você E está aí triste, segura. você pensa um pouquinho melhor. Tá, e aí eu quero pegar 2 elementos aqui que a gente não pode deixar de falar, que estão associados à ansiedade. O primeiro é a aceleração. Uhum. Eu tô para escrever um artigo há várias semanas. Como sempre, Como semana. sempre, toda semana eu tenho um artigo na minha cabeça e ele vai girando e trazendo novos links e até que eu consiga escrever, né? Mas eu pensei em colocar alguma coisa com o título de Desacelerar é Preciso. Porque existe uma famosa frase do Pompeu, né? Era do Pompeu, né? O general romano. Isso. Que depois foi utilizada pelo Fernando Pessoa e as pessoas acham que é do Pessoa. Mas não, a primeira pessoa que falou foi o Pompeu. E o Pompeu falou essa frase porque os romanos estavam com muita dificuldade de acesso a alimentos, né? E eles precisavam encontrar uma rota para o Egito. Pro Egito. Isso, obrigada. O Marcelo sabe mais de história que eu adoro, que ele Não, lembra só essas uma coisas. curiosidade para ti. Hã? Como era difícil essa logística romana, Aham. nessa época, e a gente ainda estava antes de Cristo, Uhum. Roma tinha
500 mil habitantes. Nossa! Metade 500 metade de mil Porto Alegre, em Roma. habitantes, metade de Porto Alegre, antes de De Cristo. Cristo. Imagina, Nossa. era a capital do mundo. Sim. E aí vinha toda uma logística, né, Uhum. de trazer o trigo ou via Egito ou via Espanha. Uhum. Inclusive no filme Gladiador, ele é um agricultor espanhol, Ah, né? E ele passa pelos verdade. campos. Nossa, eu lembro. Então Que o cena. trigo vinha ou da Espanha ou do Egito de navio Uhum. e desembarcava num porto, porque Roma é subindo o morro, né? Subindo o morro. Tá vendo agora? Agora Caiu duro. nesse Roma é momento, assim. subindo a serra. Mas Nesse na a cidade onde o porto mais próximo de Roma chamava Ostia. Daí vem o termo hóstia. Nossa. E a tu hóstia... aprendeu isso no curso de catequese, Má? Não é no curso de catequese. Isso é uma aula minha sobre economia, né? Que Bah, eu que explicava, legal. né? Que nessa época as empresas viabilizavam todo esse processo. E hóstia era o nome da massa que eles pegavam a farinha e eles já ali em hóstia já tinha a primeira Base pra confecção. isso. E era o pão que eles faziam lá em Ostia sem fermento. E aí ficava aquele pão chato. Aí a Ostia vem daí, né? Esse nome Ostia vem daí. Muito bem. Mas era no Porto de Ostia, fecha parênteses. Fecha parênteses, né? O momento da história pelo Marcelo do Carmo terminou aqui no Orenê. A filha chama ele de Google, tá, gente? É impressionante a mente do Marcelo, as pastinhas que ele vai abrindo aí na história. Mas onde é que eu estava? No Pompeu. Então, o Pompeu tinha uma frase que depois foi passada ao Pessoa, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Porque tinha 500 mil pessoas para alimentar. Isso. E aí, inclusive, eu tenho uma memória, eu não sei se eu vi isso em alguma das nossas viagens, eu me lembro quando a gente foi em Portugal, no Museu da Marinha. Museu da Marinha. Eu acho que eu vi essa frase num barco, eu sonhei isso, tá? Navegar não é preciso, viver é preciso em algum dos barcos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Sim, porque depois os portugueses... na época das grandes navegações também se adonaram dessa frase. Tá, então eu não tô doida, né? A gente viu isso num dos barcos lá. Enfim, por que eu faço associação com desacelerar é preciso? Viver não é preciso. Não me entendam mal. Porque da forma como a gente está acelerado, a gente não está vivendo. A gente está num estado de sofrimento constante. E tu sabe que essa semana, agora eu puxei a galegretense, tu sabe que essa semana... Mas bate! Pra não esquecer de onde é que eu vim, né? Essa semana eu acessei um livro que faz eras que a gente tem, mas eu nunca tinha coragem de abrir ele, porque ele é imenso e porque ele é um livro muito técnico, que é a Arqueologia da Mente, aquele inglês que a gente tem aqui no escritório da Conexão I. Então, eu tava lá de boas e eu sou dessas malucas que quando não tem o que fazer vai lá e começa a folhear livro. A gente faz isso de monte, né? Uhum. Desde a época em Rainha Alegrete, que a gente tinha só um canal que funcionava direito na TV. E dois que, dependendo da antena, não pegava. Entre um prato de arroz e outro, né? Arroz de leite, arroz com carne, né? Arroz carreteiro. Ai, a gente tá muito desperto nesse areia, a gente tá muito ansioso, a gente tá liberando a ansiedade pras pessoas. Deixa eu fechar o raciocínio. Não, deixa eu abrir outra parede aqui. A gente estava num hotel aí, num cliente essa semana que passou a retrasada, e aí eu vi no quarto, né? Tinha assim um prato, né, no cardápio do hotel. Risoto de filé. O risoto de filé chega no quarto e fala, você fala, é um carreteiro isso daqui. Ai, que maldade, eu peguei essa. Ai, eu me matei de rir, porque os caras cobram 3 vezes mais e chamam de risoto de filé um carreteiro. Vai enganar um alegretense, isso aqui é um carreteiro disfarçado de risoto. Onde é que eu tava, mano? No Arqueologia da Mente. Então, e aí eu descobri essa tal dessa emoção que eles mapearam quando estavam falando do sistema dos mamíferos, porque o livro é extremamente técnico, é um livro médico, né? Sobre a fisiologia das emoções.
Que eu não vi em lugar nenhum. Eu não vi o Ekman falar sobre isso, eu não vi nem mesmo as últimas leituras emocionais, seja do Ekman, seja do, como é que é o nome dele? O Mark Brackett, eu mesmo, nosso professor Chuck. Eu nunca tinha ouvido essa emoção. Essa emoção em inglês se chama seeking, que seria essa... Que é essa coisa de ficar buscando. Eu digo, peraí, essa é a ansiedade do nosso tempo? Porque a ansiedade nos animais, ela está associada a um estado de ameaça iminente. Tá chegando. Tô percebendo lá naquela mesma moita de onde veio o tigre que matou minha tia, sei lá. Eu tô viajando aqui. Mas assim, os bichinhos, a antecipação mesmo, já tá chegando, né? No ser humano, a gente procura esse estado de excitação maior, porque primeiro a gente quer evitar a ansiedade e depois a gente se acostuma com a ansiedade. Então a gente está vivendo uma era ansiosa. Não, inclusive as empresas, e tem coaches por aí, esses coaches de internet, que falam, não, que você tem que ter sua meta, você tem que ser seu objetivo, você sempre tem que estar correndo atrás de uma meta. E aí depois eles falam, a gaiolinha do hamster, Isso foi um chá. mas o pessoal fala assim, você tem que ter protagonismo, você tem que ter... E aí você é induzido ou levado a uma sensação de nunca tá bom. Quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, a gente falava assim, depois que inventaram tá ruim, não ficou bom para ninguém mais. Porque o tá bom, o não precisa buscar, aqui no Sul tem um ditado enorme, muito bom, né? Que o pessoal se deitar nas cordas, né? Se deitar na rede, relaxar, descansar. Ficar na sua morrer zona, deitado em barranco também encostado no barranco, né? Ficar na sua zona de conforto, né? Que o pessoal fala, não, isso é ruim. Você nunca tá bom. Você sempre tem que estar buscando a meta e a próxima meta e a próxima meta e a próxima meta. Então a gente é induzido Eu acho a que ficar tu no trouxe estado de duas ansiedade. coisas nesse meio aí que são fenomenais, pretendo botar no meu artigo. Uhum. Uma delas é essa ilusão do protagonismo. Sim. Poxa, que saco isso. E às vezes é uma ligação perversa, né? Que eu quero que você resolva uma coisa que você não tem poder para fazer isso. É pior, é a pessoa acreditar que basta eu querer. Isso induz a um certo, que em inglês eles têm esse nome, desculpa eu trazer em inglês, mas eu acho que eles reproduzem bem, que é o entitlement, né? Que é essa coisa de eu achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Essa prepotência, e você, às vezes, nem sempre você tem todo o poder de agência que você gostaria de ter. Nós temos restrições, nós temos limitações. E você me pedir para eu alcançar uma meta que ela é inexequível, nossa! Tá, mas vamos extrapolar isso um pouquinho para essa coisa de life coaching, ou de a gente... sei lá, você é o dono do seu destino. Só querer é poder, essas coisas que a gente ouve por aí. Eu sempre brinco que eu sou de uma geração que ouviu Lua de Cristal e que, de fato, aquilo fez diferença para sua vida, tá? Para quem não sabe, aí os Ys e os Zs, na letra do Música de Cristal, da Lua de Cristal. Uma tal de Maria da Graça Meneghel, procura aí na internet. Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, não me falte forças para lutar. Depois a gente vai ter que pagar royalties por esse trecho, tá? Mas assim, aqui tinha uma coisa que era de fato um chamado mágico. A gente que fala muito em jornada do herói, jornada da heroína. O que é eu sair do meu lugar ou da terra que eu conheço e encarar um novo desafio? Que foi exatamente o que eu fiz com 16 anos, saí de Alegrete e fui pro mundo, vai. No caso, o mundo é Porto Alegre, tá, gente? Mas saí daquela realidade e vim para tentar fazer cursinho para passar na faculdade em Porto Alegre. E vejam, o que a gente tinha na cabeça é que a partir de um sonho e uma crença em algo superior, você podia se ancorar em buscar. É muito diferente de eu achar que eu tenho já direito ao que é meu lá fora e que, na verdade, já está até atrasado. Cadê meu, né? Basta eu querer.
Uma coisa é você ter esperança, né? Que é até Isso, um antídoto para desesperança. Não, vamos isso. acreditar, Vamos etc. acreditar. Outra coisa é você chegar e querer o teu. O pessoal falava, né? Entrar no bonde e já querer sentar na Na janelinha, sem janelinha. nem comprar o bilhetinho, E né? daí é que eu quero trazer esse terceiro elemento aqui da ansiedade, que a gente estava Uhum, comentando, então, da questão do desacelerar é preciso, né? De que a ansiedade tem a ver com preocupação, então isso a gente já comentou lá no começo. E aqui o que o Grum traz para nós, Ma, é a preocupação. Por isso que eu uhum, lembrava que eu tinha aqui alguma coisa ligada à ansiedade. E olha só como é que é a definição. O que eu gosto dele, tá, gente, é que ele é um doutor em teologia e ele trabalha com a psicologia explicando bases das palavras e de como elas têm uma conexão até inclusive com a base do alemão, né? Ou grega, dependendo de onde vem o filósofo que ele vai buscar. E aí ele diz assim, ó, ser no mundo, tá? Que é a preocupação, que vem uma palavra que tu sabes ler melhor que eu, mas isso aqui é alemão, ó. Esse Dasein aí, eu acho que como é que escreve? Como é que fala esse Dasein? Design. Dasein, muito bem. E daí, esse Dasein aqui, que é a palavra da preocupação, significa ser no mundo, cuidar de si, cuidar da sua existência. Olha os alemão preocupado, né? Misturando cuidar de si com preocupação. Mas ok, adoro que as palavras vão dizendo também sobre as culturas, as Uhum, emoções, né? Só que daí ele está primeiro defendendo a preocupação, que seria uma espécie de zelo com a vida, né? Preocupação nos leva a trabalhar, a ganhar o sustento, garantir o futuro. Sim, tu não pode dizer simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Beleza. Só que a palavra grega para preocupação, ó, os gregos como já eram mais folgados, ó. A preocupação é merina, traz a ideia de aflito e zelo, preocupar-se com algo, aspirar a algo, a receosa expectativa por algo, o medo de alguma coisa. Às vezes o significado também tem uma tintura de angústia, de sofrimento, porque a angústia tem esse sofrimento que eu não sei explicar de onde vem, que a gente já falou. Os gregos falam sobre a preocupação torturante a qual o homem está submetido. A preocupação sempre tem a ver com o medo. E aí depois ele fala mais um pouco sobre aqui. não, aí só um parênteses sobre os gregos, né? Ah, A gente lê um pouco sobre isso, a gente estuda um pouco sobre isso, mas se você pegar qualquer filme de época, o que que vai ter? Os álgures, né? Os adivinhos, né? Na Grécia, que liam entranhas de animais, o observavam Templo de o Delfos? tempo, observavam o voo dos pássaros, né? E pelo voo dos pássaros previam coisas. Tinha o seu deus, né? De adoração e cada deus tinha os templos Aham. e o pessoal ia até os templos, né? Para fazer oferendas, para tentar saber das pitonisas, né? O que que os deuses reservavam. Né? Então, todo esse espírito ansioso grego aí ajudou a proliferar a cultura dos deuses. Né? O pessoal fala, não, mas isso era só para a população, que as castas, as classes realmente que estavam no comando não acreditavam, né, nos deuses, que isso era muito mais... até hoje a gente vê ah, as ruínas, né, Uhum. desses templos Uhum. e a gente tem os registros, né, do quanto isso acabava impactando nas decisões, né, das pessoas, das guerras, né, e tudo mais. Sim, mas o que eu comentei aqui, Ma, é que na tradução do alemão, a preocupação se aproxima muito mais até de uma virtude. Tipo Uhum. assim, Um aquele zelo, um um cuidado zelo extremo com o que pode dar errado. mais do que com a vida e consigo mesmo. Uhum. Tem esse consigo mesmo Que na é o papel do palavra. medo, né? É, te protege, te É. cuida, sabe? Uma certa. Juízo e canja de galinha nunca fez mal para Nunca ninguém, fez né? mal para ninguém. Mas o que eu acho que é importante no que o Grum traz aqui para nós é que esse olhar para o futuro ele vai ficando mais aflitivo quando eu não tenho em quem confiar. Uhum. E aí que vem essa frase aqui dele, tá? Ele é teólogo. O futuro está nas mãos de Deus. Devemos sempre confiá-lo à graça divina. Então, não há dúvida que pessoas que têm uma fé em algo superior, elas conseguem, de alguma maneira, fazer frente à sua ansiedade. E tu vai ver que na Judith Orloff, que é uma psicóloga e psiquiatra,
que trabalha com regulação emocional, ela traz, a gente tem esse Emotional Repair Kit porque ele vai nos dando ideias, tá, gente? Isso é bem legal. É um kit, né, de socorro emocional, né, Isso, baseado no livro Liberdade que eu Emocional, da adoro. Judith Orloff. Aham, E ela tem aqui 2 cards sobre ansiedade, né? Então, como que a espiritualidade isso. transforma a ansiedade em paz interior. Ela dá dicas aqui, né, para você mudar essa forma de pensar envolta em preocupação e ansiedade, se tornar mais conectada com o tempo presente, etc, etc. E uma das estratégias aqui é say a prayer, né, orar, rezar. Orar, rezar. Olha Entrar que em coisa. contato, Isso né, tu com não a vai sua achar nunca espiritualidade. num site que seja puramente clínico ou dentro Uhum. de teorias mais situacionais, né? Então é por isso que eu digo que é bom a gente beber um pouco de diferentes fontes para falar das emoções, e essa é sempre a intenção aqui no Arenier, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente traz como que a gente posiciona esses sentimentos no mundo e no mundo do trabalho, e não só de uma maneira como se a gente estivesse isolado num quarto fazendo uma terapia, ou com um terapeuta, né, enfim. Mas que a gente possa olhar para a nossa experiência humana, entendendo que eu posso colocar diferentes Uhum. perspectivas para analisar o que eu estou sentindo, né? Eu vou tentar traduzir aqui a parte de trás do card, né? Hum. Da espiritualidade como ferramenta para transformar a ansiedade em paz interior. Da Judith Orloff, né? Psiquiatra, como tu falaste. E ela coloca aqui: eu gosto de apresentar a ansiedade e a preocupação como oportunidades para expansão da alma. Olha lá. Essas emoções, né, podem testar, né, você no seu limite, quando você encontra o seu limite. Mas eles são valiosos professores que podem levar você, né, a atingir a tal calma, a paz interior, que a partir desse limite onde você pode não encontrar saída, estou fazendo uma tradução livre aqui, você vai encontrar, é por aqui. E esse caminho vai levar a uma expansão, vai levar a um aprendizado. Então é aquilo que a gente falou, né? Se você está confortável, você está inerte. Agora, se você está ali perto do teu breaking point, né? Perto de quebrar aqui, né? No teu limite, né? De saturação, preciso fazer alguma coisa. Calma. E a pressão negativa, eu lembrei do professor lá sobre felicidade, não trouxemos o livro dele. A pressão negativa Um é um indutor driver, é um é um indutor, indutor de mudança. exatamente. Né? Não tá dando mais certo assim, precisa de outro jeito. Porque essa preocupação, ansiedade, né, chama a sua atenção Uhum. e te convence, né, que onde você está não é seguro. Perfeito. Só que é muito mais fácil você conseguir essa mudança se você conseguir recrutar ou se nutrir desses recursos espirituais, porque a espiritualidade, o contato com a espiritualidade ajuda a regular a intensidade dessa emoção ansiosa e dessa preocupação. Então, Judith Orloff, né? Emotional Freedom, liberdade emocional. Muito legal. Esse cara aqui, eu tenho várias. Como é que eu poderia dizer? Eu gosto muito do trabalho dele, e ele é bastante denso. O professor Gabor Maté, ele tá bem famoso nas redes sociais, aí ele tem muitos programas e cursos que ele dá, né? Basicamente, o trabalho dele tem a ver com como acessar, como trabalhar o trauma, tá? E por que eu tô trazendo ele dentro de um podcast que a gente tá falando aqui sobre ansiedade? Basicamente sobre essa questão da ansiedade social. Uhum. Então ele começa o livro falando que nós somos interconectados, que nós sim precisamos da questão social, né? Mas que a gente está vivendo uma era em que o adoecimento das pessoas está virando regra e não exceção. O adoecimento emocional tem a ver com a forma como a gente está organizando a nossa sociedade, como é que a gente está vivendo em sociedade, né? Que a gente não pode esquecer, e a gente sempre também fala isso aqui no Arena, que a principal fonte de emoções positivas,
bem-estar, da sensação de que a minha vida vale a pena, de que eu faço diferença no mundo, de que eu tenho algo a contribuir e que o mundo não é tão terrível assim, vem a ser das nossas conexões mais próximas. Nossos amigos, nossa família, nosso parceiro, nossa parceira de vida. Então, assim, nosso vizinho também. Então, se a gente vive entre pessoas, no trabalho, em casa, que a gente quase não consegue criar uma conexão, um lastro com essas pessoas, o adoecimento vai acontecendo e esses cenários mentais, já que a gente está falando que a ansiedade se alimenta da nossa imaginação, do que ela pode produzir desses cenários, eles vão se ampliando também. Do que eu idealizo no outro, do que eu imagino que o outro pensa de mim, do que eu acho que eu precisava ter dito, do que eu acho que eu pareço para os outros, sabe assim? Então a gente acaba não vivendo relações reais. Isso é uma preocupação que eu tenho, eu sei que tu tem também, e que muitos pais têm, em relação às crianças, aos jovens e aos jovens adultos. E a gente está vendo gestores que chegam para nós com uma preocupação imensa de como é que eu consigo criar uma conexão com essa pessoa. Por que será que eu tenho a sensação de que eu converso com essa pessoa que chegou há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses na empresa e que essa pessoa não me ouviu, ela não estabeleceu um contato comigo, a cabeça dela não estava ali, ela não estava Tá presente, girando, a ansiedade ela tá ali estava no painel de controle. girando. Então, assim, eu tenho essa sensação de que a gente está perdendo a facilidade que tínhamos antigamente, nós, os caras do mundo sem internet, e eu sempre também comento, né? Somos a última geração que sabe o que é uma vida sem internet, mano. Logo seremos peça de museu. Uhum. Então a gente se acostumou primeiro a criar conexões em tempo real. A gente foi adaptando as nossas conexões às possibilidades com telas, intermediada por emoji, por figurinha e meme, né? Às vezes de uma maneira catastrófica, isso faz com que as pessoas ampliem a versão do que pode dar errado. Se tu entrar no Twitter, no Twitter é as trombetas do apocalipse, no YouTube tu vai ter alguns vídeos mostrando que o mundo já tá acabando. E se não sei TikTok, porque não acompanho. Instagram, uma certa terra idílica em que ninguém comenta muita coisa polêmica, porque ali não é lugar para isso, né? É lugar para idealizar um mundo desejado. Posso estar exagerando, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que a gente está sofrendo no nosso corpo, e o Matê, ele fala muito dessa relação do emocional no corpo, dessa somatização do trauma no corpo, porque a gente não está conseguindo mais ter relações reais. Experiências reais, interacionais, né? Enfim, o que tu pensa disso, Má? Não, eu vejo por nós, sabe? Nós aqui na consultoria, quando nós estamos os dois aqui no escritório, Aham. olha só, somos 2 no escritório. Então, um já interage com o outro. Isso. Só que cada um de nós tem um computador, Eu tenho 2 telas, tu tem 2 2 telas. telas, São né? 4 Então, a telas, gente 2 seres está, humanos. às vezes, com 2 ou 3 programas Abertos. abertos Quando a nas gente não telas. complementa com o celular. O WhatsApp faz pop-up, né? Isso. O e-mail faz pop-up. Aham. E às vezes a gente ainda recebe telefonemas e somos só 2. Aham. Imagina você numa empresa, numa célula lá que tem 3, 4, 5 na equipe, teu líder, né, te chamando, você está participando de vários grupos de WhatsApp, que a coisa vem a qualquer momento em edição extraordinária, e, né, você está aqui compartilhando essa realidade presente, ao mesmo tempo que tua mente está preocupada com a reunião que vai acontecer no período da tarde, com tua família, um membro da tua família que está passando por um momento difícil e ficou lá em casa, está remoendo uma experiência desagradável que você teve no dia anterior, ou em casa, ou com um colega de trabalho. Pensando nas Eu contas que estão não chegando sei no final do mês. quantas janelas abertas, né? Tu tem uma frase que tu fala nos treinamentos, né? Que minha mente é como um navegador, né? Aquela história é um meme bem famoso aqui, ele já tem vários videozinhos. Minha mente é como se fosse o Chrome, né? 19 janelas abertas, 13 estão congeladas, eu não sei de onde é que vem a música, né? Exatamente. E essas janelas mentais, sabe que uma vez, agora tu me fez lembrar uma coisa legal. Uma das primeiras disciplinas que eu dei na faculdade Senac, lá por 2013, por ali, foi comportamento organizacional,
uma turma de gestão de pessoas. Era um tecnólogo de recursos humanos, né? Eu acho que chamava recursos humanos, não gestão de pessoas. Depois é que eu acho que talvez tenha trocado, não tenho bem clareza. Mas eu sei que a disciplina era comportamento organizacional. E eu fiquei famosa. A sala era muito interessante, porque ela era uma sala apertada, não sei por quê, porque a faculdade era grande, tinha bastante salas ali, não sei por que botaram a gente ali. Mas as pessoas ficavam tão próximas que era impossível acontecer aula se a gente não ficasse quieto e cada um falasse de cada vez, porque era muito pequeno o espaço. Então era muito gostoso, era aconchegante até. E eram vários alunos, acho que tinha uns 35 alunos numa sala pequena. Do ladinho do outro. Aquelas fileirinhas que mal eu passava no meio. E eu fiquei famosa e virou meme depois. Quantas janelas estão abertas? E eu acho que nem tinha esse meme aí ainda. Porque eu dizia, vamos fechar algumas janelas mentais. Vamos abrir janelas mentais. Porque a gente estava se referindo ao Windows, ao seu aparelho, o aparelho celular, que já estava todo mundo com aquilo na mão. E eu tenho a impressão que a gente está viciado em abrir muitas janelas mentais. A gente colocou a nossa relação com o mundo o tempo inteiro intermediada por diferentes imagens. Eu me lembrei agora do livro A Voz do Self, que a gente está para relançar aí. Eu tive um segundo livro, gente, que ficou meio que caseiro, que é um livro sobre a interação de uma professora. É um romance, tá? É uma história, né? Em que ela faz uma terapia na sua imaginação com o psicanalista Carl Jung, o mimoso do Jung. Eu estava apaixonada por Jung na época, ainda gosto muito do trabalho, mas ele é extremamente tenso e muito difícil de se vincular no dia a dia. E em determinado momento, nessa navegação ali com ele, com o Jung, né, eu me lembro que eu conversava, eu personagem, tá? Porque eu sou, às vezes, ela é eu, enfim, é uma viagem o livro. Mas ela vai explicar para ele, porque ela tá no futuro e ele viveu até 69, se não me engano, ele faleceu por ali, quando o homem pisou na lua, um pouquinho depois. Então eu tô tentando explicar para ele o que é um celular. Lembra? Tu me ajudou a escrever isso. Eu escrevi, o Marcelo revisava, né? E eu dizia que era como se fosse uma biblioteca e também a máquina fotográfica e também a mesa de trabalho e também aí ele falava em escrivaninha ambulante, uma coisa assim que ele chamava, né? Eu dizia tudo isso num negocinho que cabe no teu bolso. E a gente estava começando a falar, isso foi 2011, em portabilidade. Então vamos puxar esse conceito para cá. Olha o que faz com a gente essa coisa de carregar o mundo inteiro, o tempo inteiro na nossa mão. Todas as dúvidas possíveis, todas as interações necessárias, todas as fotos que a gente imagina que são importantes, tudo o tempo inteiro com a gente. Não, e agora é banco, é meio de pagamento, é rastreador, é tag de pedágio. E vai ter alguém olhando e diz, ele quer que a gente volte para Pedra Lascada, em que a gente não tinha nada, em que a gente escrevia cartas em papel de carta, que, né, e selo no correio. Bom se desconectar. Pessoal, vocês têm que ver quando a Ali está dando treinamento, né? Como é que é o cantinho de... Eu digo que é o canto de descanso dos celulares. A primeira coisa que eu faço quando a gente faz workshop, especialmente os líderes acelerados que chegam, a gente se cumprimenta, a gente senta e eu peço licença e peço para eles colocarem os seus celulares longe. E o pessoal demora para levantar e Não, o mais engraçado é no meio que o pessoal leva aqueles sustos, assim, começa a se apalpar, acham que perderam o celular. De vez em quando tem um em abstinência, assim. Crise de abstinência. É uma coisa absurda. A gente ficou completamente... Mas o pessoal, no final, até fica bem, né? Não, eles têm vontade de voltar, porque eles dizem, passou tão rápido o dia, não percebi, vamos fazer de novo. Porque a pessoa entra em flow, né? Como é que ela vai entrar em flow se ela está toda hora sendo sequestrada? Aqui, empresas não precisam me contratar, querem fazer uma coisa legal e que ajuda muito na ansiedade, voltem a contratar laboral. Eu não sei por que pararam com a laboral, Tinha professores do SESC que iam nas empresas. Chegava a hora do almoço, as pessoas aguardavam a laboral para levantar, para se alongar, para ouvir uma música. Cara, sai desse celular o tempo inteiro. Se tu não tá nas telas trabalhando, tu tá no almoço mexendo no celular. E é uma contradição, né, Ali? Porque o camarada, ele quer produtividade, ele quer foco, ele quer desempenho, mas não deixa o sujeito em paz.
A própria liderança que É tem ansiosa também. expectativa de É muito produtividade ansiosa. não deixa de mandar mensagem, né, para o camarada. Como é que você vai conseguir entrar em flow? Como é que você vai conseguir criar? Como é que você vai conseguir, de fato, mergulhar na análise, na reflexão que você está conduzindo, se você não consegue paz de espírito? Paz de espírito. É impressionante. Sim. E eu vou te dizer mais, a gente cobra, e a gente que eu digo, a gente sociedade, né, tá cobrando esse desempenho, essa coisa absurda, e é sempre como é que eu posso ter mais performance? Como é que eu posso garantir ficar magra em uma semana? Como é que eu posso entrar num workshop de 24 horas e sair um ser humano melhor? Cara, como é que tudo que é bom Uhum. precisa de um certo Não. tempo para poder ser preparado, entendeu? Pensa numa comida que é feita em 5 minutos, vai ficar Não precisa ir muito longe. Você vai na academia comigo, É, o cara vai lá na academia, você sabe que para fica você de ventando, fato, como não diz. para você de fato malhar o músculo, você tem que ter o estresse muscular e um período de descanso, um estresse muscular e um período de descanso. Só que se o descanso for muito grande, você não tem o ganho, né, que você poderia ter. Então o cara ele vai lá, ele faz uma 10 repetições, o que ele pega? O celular. É, Aí ele fica 5 minutos no celular, sentado na máquina, ocupando a máquina, vendo lá as redes sociais. Ah, tá, lembrei que eu tenho que fazer mais as repetições. Então ele faz 10 segundos de exercício e 3 minutos de celular. 10 segundos de exercício, 3 minutos de celular. O cara não aproveita. aproveita nada. E a nossa vida tá assim, né? É, isso aí. Eu adorei bem. essa tua analogia do esporte, Má, porque o músculo não ganha esse tônus sem Se ter você o não descanso. exatamente. Então, a gente precisa parar de ter a sensação de que descansar é diminuir desempenho. Descansar é parte do ganho de desempenho. No qualquer coisa que tu vá fazer. Tá, inclusive, no meu artigo lá da Consupaz, né? De como que você consegue melhorar a produtividade, respeite, inclusive, né, essa necessidade de descanso, de repouso, os limites do dia. Enfim, uma mente descansada, né, ela é mais produtiva. E isso aqui é ladrão, né, da tua paz de Isso, espírito. então assim, ó, combinado, gente. Arenê te convidando a terminou de ouvir, Desliga o celular. desliga. E se tu puder começar também a dormir um pouco distante do teu celular, fisicamente distante, coloca ele carregar na mesinha da frente, quem sabe outro dia até no banheiro ou na sala. Uhum. Não coloca ele do teu lado na cama para dormir, não vincula o teu descanso a mais e mais estímulos. Uhum. Então a gente está hiperestimulado. Isso aí. É isso aí, ó. Respirando fundo, estamos chegando no finzinho do Arenê, então, ó. E quem quiser ver a Ali fantasiada de ansiedade, né? Me chama para fazer a palestra da gestão das emoções. Foi muito divertido. Gestão das emoções complexas, né? Não, gestão das emoções em tempos Em complexos. tempos complexos, isso aí. Isso aí. Show de Muito bem. bola, gente. Muito obrigada pela tua audiência. Se tu gostou desse Arenê, manda para nós aí teu comentário. Se tu tem alguma dúvida, alguma coisa que tu acha que a gente pode explorar melhor, traz aqui para nós. Aciona o sininho, te inscreve para saber quando é que a gente vai chegar de novo aí. E manda, compartilha o programa com aquela pessoa ansiosa que você conhece. Isso, show de bola. Nem que seja o corte, né? Compartilha com o teu ansioso, com a tua ansiosa de plantão aí. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até o próximo Arenê. Até.